E hoje o nosso assunto é audiência de custódia, que está no nosso ordenamento jurídico não faz muito tempo. Eu faço essa audiência desde outubro de 2016 aqui em Mato Grosso do Sul. Ela tem basicamente dois objetivos, que é averiguar a regularidade da prisão da pessoa, se ela foi presa diante das condições, de uma das condições que a lei elenca como hipóteses regulares de flagrante. E se isso não aconteceu, se o flagrante for irregular, aí o juiz relaxa essa prisão, sem prejuízo de decretar eventual prisão preventiva, se for o caso. E o segundo motivo é averiguar se essa pessoa sofreu alguma coação. Se ela foi forçada a confessar, se ela foi torturada, se ela foi violentada, enfim, esse é o segundo requisito. Bom, se tratando de uma audiência pré-processual, ela não tem caráter meritório. Lembre-se que nessa fase ainda não temos um acusado formalmente, porque o Ministério Público ainda não ofereceu a denúncia em regra. Então, o juiz, em suas perguntas, deve apenas procurar saber acerca da regularidade da prisão e não sobre o mérito dos fatos, ou seja, se eles realmente aconteceram, se aconteceram da forma como narrada ali no flagrante. Agora eu vou me imaginar a seguinte situação. É um crime de competência do tribunal do júri, vai a julgamento perante o júri. Teve uma audiência de custódia que, na hora de responder as suas questões, aquele flagrado, que depois se tornou um acusado, entrou no mérito e acabou falando coisas sobre os fatos que levaram a entender que era ele o autor do delito. E na fase extraprocessual, ou seja, no inquérito, ele confessou os fatos. Porém, em audiência judicial, depois na audiência de instrução e julgamento, ele foi o último a ser ouvido no processo e negou tese de autoria delitiva, se retratando da confissão feita na fase policial. Bom, o que acontece se esse promotor de justiça traz no júri e exibe audiência de custódia aos jurados, onde consta o caráter meritório, onde consta ele falando sobre os fatos. Bom, você, na condição de defesa desse réu, diante de uma sentença condenatória pelo corpo dos jurados, pode alegar a nulidade deste julgamento. Por quê? Porque foi trazido à apreciação dos jurados uma situação que não deveria ter sido feita, ou seja, uma situação que não deveria ter ocorrido, e o jurado não fundamenta as decisões. Lembra que para os jurados vale o princípio da íntima convicção, então não tem como auferir se seria apenas uma nulidade relativa ou absoluta. Então, na condição de defensor, você pode, em preliminar de apelação, alegar a nulidade por ter sido utilizado um meio de prova não permitido, porque o interrogatório judicial do acusado, o interrogatório, é o último ato da instrução processual. Bom, essa foi a dica de hoje e até a próxima!